Bom, parece que tem um cargo que ficou vaguinho em Brasília. Depois de dizer que manteria Daniela do Vaguinho no cargo, o governo Lula confirmou a troca de comando no Ministério do Turismo. Como já era esperado, o deputado Celso Sabino, do União Brasil, será mesmo o substituto de Daniela do Vaguinho, que não está mais no Vaguinho, mas ainda é do Vaguinho, apesar de não estar no Vaguinho. O nome dele deve ser anunciado oficialmente após uma reunião de Lula e Alexandre Padilha com o presidente do União Brasil, de Luciano Bivar, vulgo Caldeirão da Dona Clotilde ou do Tinhoso, e de lideranças do partido nesta sexta. Vale lembrar que ontem ele falou cedo, a Daniela sai do Vaguinho hoje. Não, ela sai da Vaguinha. Da Vaguinha. Ela sai da Vaguinha. Daniela do Vaguinho sai da Vaguinha. Aí, depois, na hora da reforma, estava acontecendo aquela coisa do Brasil, o Lula falou, não, eu vou manter a Daniela na Vaguinha. A Daniela do Vaguinho. Aí, o pessoal do União Brasil falou, a gente vai votar para obstruir. Aí ele falou, então a Daniela do Vaguinho sai da Vaguinha. Foi isso que aconteceu, né? Por interesse nacional, por interesse no turismo, num bom trabalho, a gente vê, é algo sensacional. E além disso, os pedidos do Centrão por mais espaço não devem parar de indicar, não devem parar na indicação de Sabino para o turismo. Deputados cobram um aceno mais concreto de Lula para garantirem votações de interesse do governo, como o que retoma o chamado voto de qualidade no CARF, que deve ser analisado ainda hoje, junto com o arcabouço fiscal. E no TP está escrito que é só depois do recesso. Vocês não viram a atualização da notícia. Para atender os pedidos do Centrão, o governo estuda negociar o Ministério do Esporte, que seria destinado aos republicanos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Já para atender o PP de Arthur Lira, a pedida deve ser mais alta. A pedida. Tem a pedida, professor Marcelo Suami? A pedida. Eu acho que é a solicitação. Né? A pedida. Eu nunca vi a pedida. Tem a pedida? Tem. A pedida, então... Tem, mas não cai muito bem na fala. É igual o perca. Não, perca não. O preço deve ser mais alto. O preço deve ser mais alto. Bom, mas a solicitação. A solicitação deve ser mais profunda. O governo estuda negociar o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família, que é uma das principais bandeiras petistas. Agora são 15 horas e 50 minutos. Carolzinha. Vamos falar, gente do céu, bala perdida tem mais rumo que esse governo, viu? No mesmo dia eles mudam uma informação extremamente importante. Agora, o que eu fico me perguntando, por que essa turma tem tanto poder ali dentro do governo? Tanto a Daniela, que não se dá o respeito, que papel humilhante, né? Na primeira torcidinha de nariz, ela já tinha que ter saído, mas não parece que ela tem muita vergonha, não, pelo papel que ela está se prestando. Esse é o primeiro ponto. Depois, o marido dela, que é prefeito de Belford Roxo, ali no Rio de Janeiro, ele já está pressionando o governo para colocar aliados seus no governo. Qual é esse poder que ele tem ali dentro? Acho que a gente também, a oposição, tinha que ficar de olho nessas movimentações aí meio obscuras que tem no governo. Mas, enfim, foi decidido que Sabino, que vai ficar no lugar de Daniela. Quem é Sabino? Agora vamos bola pra frente. Quem é o tal Sabino? É um cara muito melhor na articulação, né? Então, acho que eles estão procurando, como o governo está com Ele não tem problemas ósseos? Não tem nenhum. Toma calça que é uma beleza. Mas ele é muito melhor do que a Daniela e o governo está precisando de gente bem articulada ali, tão bem articulado, que foi um dos parlamentares que foi mais bem contemplado. Carla Pérez. Pode ser, acho que ele ia conseguir chamar mais gente para conversar do que vou te contar, viu? Mas ele foi um dos parlamentares que mais foi bem contemplado aí com orçamento secreto. Então eles estão tentando mudar um pouco ali a estrutura para colocar a gente um pouco mais bem engajada ali no povo, mas claro, apoiando os seus amigos.
E falando da história do CARF, você quer que eu aprofunde na história do CARF? Por favor, pode. Então vamos, porque a gente fica falando aí do CARF e é extremamente importante para o governo. Por que foi jogado para frente, né? E isso é... O pessoal de casa só não sabe o que é o CARF. É isso que eu vou explicar. Falar para ele. Eu vou explicar. O CARF vamos dizer, é a segunda instância, a última instância para para brigas jurídicas, né? Mas fiscais. Por exemplo, uma empresa não concorda que ela deve pagar determinado imposto, ela perdeu ali na briga jurídica na primeira instância, ela vai para o CARF, que é formado, é mais democrático, porque é formado por 8 cabeças ali, né? 4 cabeças que vão votar se a empresa está certa ou errada são do lado da empresa e 4 cabeças são do lado da Receita, né? Do fisco. Só que aí, o que mudou e que é essa PL do CARF, que significa cerca de 30 bilhões para o caixa do governo para o ano, então é muito importante para o governo essa PL, até mais importante que as outras, viu? O que está mudando? Antes da entrada de Bolsonaro, a gente tinha aquele voto de... Agora eu perdi o nome, eu vou pegar... Voto de qualidade. Voto de qualidade, isso, obrigada. O voto de qualidade... na verdade é voto de sacanagem, mas deram qualidade para não ficar feio. E era do lado do fisco, ou seja, empatou, que não são todos os casos, é a minoria dos casos, empatou, o fisco decidia para que lado que ia a causa e a empresa geralmente perdia. Bolsonaro tirou esse voto de qualidade e houve uma perda de receita de cerca de 30 bilhões por ano. E agora eles estão querendo voltar e também fazer com que só casos de muita relevância, ou seja, tirar os pequenos e médios empreendedores, né, da briga, só casos de muita relevância vão para o CARF. Então, o CARF vão ficar de olho, porque é uma receita extremamente importante para o governo e os empresários estão morrendo de medo aí. Não tem santinho na história, tá, gente? Tem empresário que já faz um planejamento tributário, tem uns e outros aí, para dar o tombo no governo e depois negociar. Claro que não são todos, óbvio que não, mas também tem isso. Então, assim, tá complicado, é uma votação extremamente importante, foi jogado para lá, mas o pessoal tá jogando tudo para agosto para ter mais tempo de fazer exigências de cargos e ministérios aí do governo. Você vê, a Daniela do Vaguinho, ela é tão irrelevante, né, que você passou falando do CARF. Eu mudei o assunto, porque eu vou te contar. Mas eu quero saber da Daniela do Vaguinho. Você sabe que eu acho que o Lula, quando ele perguntaram assim, lembra do grupo Wagner lá da Rússia? Ele falou, eu não sei o que, não tenho opinião formada. Ele acha que ele não falou nada porque ele achou que o grupo Wagner era do Vaguinho. Pavinato, infelizmente no Brasil prevalece a política do tomar lá da cá, né, fruto do sistema político brasileiro, que é o presidencialismo de coalizão. É impossível o presidente da República... E o povo só não toma, numa eleição. É impossível o presidente da República, uma eleição majoritária, com a Câmara e o Congresso tendo uma eleição, a Câmara tendo uma eleição proporcional, a Câmara ter maioria, o presidente tem maioria no Congresso. Então ele tem que ter instrumentos para poder compor a maioria nos projetos de interesse dele. E a única forma de ter maioria é dando cargo no governo ou distribuindo emenda parlamentar. É o único instrumento que o presidente da República tem, tá? Da forma fisiológica que está vendo aqui. Tadinho dele, né? Então, o que está vendo aí... o fardo que é ser presidente. O que a gente está vendo aí, na verdade, é um pouco... É um castigo ser presidente da República, um castigo. Você está fogo hoje comigo, Pavinato. Você deixa eu terminar uma palavra. Fala. Deixa eu terminar uma ideia. Eu sou muito amigo seu, então Esquece a intimidade, né? É uma merda. Entendeu? Então, assim, a gente está vendo isso aí. E sempre foi assim, em todos os governos. Agora, o que me irrita e me deixa extremamente incomodado... Sou eu ficar falando isso. É o Brasil, é o presidente da República fazer isso com 6 meses de governo. É um absurdo, né? Ele tinha que compor o ministério dele e pensar nessas estruturas de poder, essa dinâmica do poder na democracia, no começo do governo dele. Ele esperar 6 meses, 7 meses para mudar o ministério, né, que é um ministério super importante no Brasil, que é do turismo, né? É um absurdo, assim, é surreal, é surreal. Bom, eu escuto tanta coisa, muita opinião, tanta coisa errada. Aqui eu tenho para te perguntar, Diego, vem meteoro? Volta Jesus? Não é difícil, nada disso é difícil em se tratando de Brasil, Pavi. O que mais me chama a atenção numa pauta como essa é a falta de habilidade, não é nem a respeito do Ministério do Turismo, mas lá no Ministério das Relações Institucionais. A bagunça que é um órgão tão importante da República Brasileira, de dar uma informação pela manhã, dar outra informação pela tarde e à noite acontece um terceiro fato
totalmente diferente daqueles dinâmica da política, pô. Dinâmica não, pelo amor de Deus, isso é a dinâmica da desorganização. Não, e na verdade, a mudança foi a Secretaria da Comunicação que falou uma coisa, a institucional manteve a opinião dele. Então, assim, o Alexandre Padilha já vem sofrendo muitas críticas em relação à relação que ele mantém com o Congresso, a falta de articulação dele com o Congresso. A reforma tributária está aí justamente para provar isso. Mostra mais uma vez aí um show de falta de habilidade ao dar essas notícias aí, a participar dessas articulações que levaram à substituição da Daniela e deixar o cargo aí vaguinho novamente. O Alexandre o quê? O Alexandre Padilha. E aí, professor Marcelo Suano? Renato, foi falado tudo praticamente, né? Primeiro, então a crítica que eu faço... 3 minutos de silêncio. Mas eu tenho pelo Brasil falado tudo, mas não significa que eu não possa acrescentar nada. Então, eu vou acrescentar. O que eu posso acrescentar, com base naquilo que foi colocado à mesa, é de que, veja, a primeiro ponto, eu concordo com o Diego quando ele diz que é a desorganização. O Felipe trouxe o elemento de que isso é o presidencialismo de coalizão. Cada vez mais fica explícito para a sociedade brasileira que é um modelo de sistema político inadequado. E este governo, ele se estruturou de uma forma completamente errada. Veja, o Felipe está certo quando ele diz, como é que você vai conseguir apoio no Congresso para os teus projetos de lei se você não distribuir cargos ou emendas parlamentares? É o único instrumento, é a moeda que você tem. Está certo, está dentro da regra do jogo e é este o jogo que é jogado. Só tem um detalhe. Por fazer isso, se mostra que você não tem nenhuma capacidade de fazer projeto de país. O próprio Ministério do Turismo, ele é subvalorizado, subaproveitado, subdimensionado e não é organizado da forma correta. O Ministério do Turismo, ele poderia juntar toda a parte de serviços que tem de lazer, ele poderia juntar a parte hoteleira, ele poderia juntar a parte dos portos, aeroportos, ele poderia juntar tudo para fazer um projeto que sozinho teria a capacidade de rivalizar para o bem com o agronegócio. Concordo. Nós teríamos um acréscimo nós teríamos tido um acréscimo, por exemplo, o nosso PIB teria crescido 4% se o nosso turismo fosse feito corretamente. Ia ser junto com a segurança pública. Sim, né? Exato. Entra a segurança pública, ele pode articular tudo isso. E não é feito porque ninguém sabe para que serve o turismo. É um cargo para negociata dentro do sistema de presidencialismo de coalizão. Em si, está tudo errado.